Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Papo Cabeça. Hoje eu estou com a médica endocrinologista Mariana Farage. Vamos bater um papo super interessante, principalmente focando num tema que está super na atualidade, que é o envelhecer ou passar os anos bem, né? Como a gente conquista isso, da gente tirar aquela imagem que tinha no passado de um vovô de 60 anos, 50 anos, que eu tô com 50, a gente falava assim, um velhinho que vai passando na rua, e hoje em dia a gente vê uma pessoa com 80 anos muito bem, fazendo tudo, né? Tudo bem, Mariana? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, Elianove, conversar sobre um tema tão interessante e tão atual, né? Eu acho tão importante, né, nos dias atuais. Sim, isso é tão. Eu falo sempre que o tema de envelhecer hoje em dia é tão importante que até a gente teve uma mudança nas próprias leis, né? Hoje em dia, a gente pode trabalhar até os 75 anos, né? Ser permitido por lei, você não é obrigado a se aposentar, né? E cada vez mais acho que no teu consultório é isso, né? Sim, hoje, inclusive, eu estava com um paciente que acabou de se sentar, fez 60 anos, né? E ele falou assim, eu falei, nossa, mas não parece, ele anda de bicicleta todo dia, um paciente assim que está muito bem, muito ativo, é dono de um bar, fica lá na linha de frente. E eu comentei com ele, eu falei, mas como é que você se sente com 60? E ele falou assim, gente, a única coisa boa é que eu posso furar fila ou passar na frente, né? Mas, na verdade, ele não se sente com 60 anos, ele se sente muito mais jovem e a gente estava exatamente falando sobre esse tema. E você acha que essa mudança de paradigma, né? Com essa mudança de envelhecimento, quais são os pilares para isso que você vê na mudança da população? Alimentação, exercício, cuidado psicossocial? O que é que você nota com essa população? Como você deu um exemplo bem interessante de uma pessoa com 60 anos que está bem. Então, Elianove, alguns anos atrás eu fui convidada para dar uma palestra no Congresso Brasileiro de Geriatria. E eu assisti uma palestra que mudou a minha vida, que fala sobre os lugares, as Blue Zones, que seriam os lugares que têm longevos, pessoas centenárias, saudáveis, ativas e que até hoje mantêm uma boa qualidade de vida. E aí eu mergulhei, né, para estudar esses pilares da vida saudável. E a gente observa que nessas diferentes regiões, né, se eu não me engano, são 5 regiões ao longo do mundo, não necessariamente em lugares ricos, tem uma dessas regiões é ali no Caribe, num país, se eu não me engano, a Costa Rica, né? Então é um lugar mais pobre, mas tem algumas características em comuns. Então a gente nota que uma alimentação saudável, rica em alimentos naturais, ela contribui para um envelhecimento saudável, para a ausência de doenças, inclusive câncer. Além disso, um pilar principal seria atividade física, que não precisa ser muito intensa, mas diária, uma atividade física diária e na maior parte das horas do dia, você ter uma vida ativa. E o que a gente vê hoje são pessoas extremamente sedentárias, né? Assim, com muitas horas, de muitas horas sentado, né? A gente chama de sedentarismo extremo. Isso é uma coisa que deve ser combatida. E a atividade física contribui para o envelhecimento saudável. Ter relações, né, pessoais, estar próximo da família, ter amigos, ter horário de lazer, né? Um outro fator muito importante para esse envelhecimento saudável é ter um motivo, ter um purpose. O mesmo paciente dos 60 anos, que a gente comentou agora, ele falou que o sogro dele tem 97 anos, mora na Paraíba e cuida de um filho que teve paralisia cerebral. E dá banho no filho, faz tudo pelo filho, que há uns 30 anos atrás ele perdeu a esposa e ele ficou responsável pelos cuidados com o filho. Então, assim, esse é um exemplo, né? Que eu acho que ilustra muito bem isso. Um homem de 97 anos que vive cuidando do seu filho de 53 anos, que tem paralisia cerebral e faz todas as atividades. Totalmente ativo, não tem doença nenhuma, E isso, né? isso você falou é interessante, como eu falei agora no começo, né? E a lembrança que eu tenho, olha, eu sempre falo isso, que eu gosto de falar dessa lembrança, uma lembrança de infância. Meu pai falando assim, meu filho, vá com sua avó na padaria para ela não ir só. E eu acho que minha avó, se eu não estou me enganado, naquela época era uma senhora de 45 anos, 50 anos, né? E a minha percepção de hoje, eu criança, é que minha avó era uma velhinha, né? Pois E no é. passado, as pessoas. E eu tenho 48 anos, né? Então seria
alguém falando pro meu filho assim, filho, vai com teu pai na padaria, né? E as É. pessoas parece que envelheciam mais naquela época, né? Assim, o acesso que a gente tem hoje, ao mesmo tempo que a gente tem muito sedentarismo, a gente tem acesso, né, a tratamentos que prolongam a nossa vida, né, e que melhoram também a qualidade de vida. O uso das estatinas, né, dos remédios para colesterol, que melhoraram, diminuíram, né, o índice de infartos, de derrame, né, os cuidados com diabetes, né, a prevenção de alguns tipos de câncer, por exemplo, acabaram transformando e o próprio essa percepção de cuidados próprios, né, de fazer atividade física, de se cuidar, de trabalhar, né, a mulher no mercado de trabalho hoje tinha muito isso também em relação à mulher que vivia em casa e que muitas vezes não tinha um autocuidado assim mais refinado. E hoje em dia as mulheres se preocupam em fazer atividade física, se alimentar bem, o próprio trabalho e a atividade intelectual também, né, contribui para a saúde mental. Sim, e isso é uma verdade, né? Obrigado nossas mães e avós, né? Mas naquela época elas eram cuidadoras, né? Elas não se Sim. cuidavam, né? Elas Elas eram eram cuidadoras, cuidadoras, né? mas eu falo muito isso. O cuidador precisa de cuidado, né? Isso é uma frase comum no meu dia a dia, porque a gente ainda encontra, né, algumas mulheres que optaram, né, por cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, ou que precisam, né? E isso é assim totalmente aceitável e Virtuoso, né? virtuoso, mas é importante o cuidador ser cuidado e aceitar, né, que ele também precisa de cuidado e precisa de um tempo para si. Não é porque a mulher ela está dedicada à família que ela não merece ou não precisa ter um tempo para ela. Ou não é porque você cuida de uma pessoa que tem uma doença crônica, isso é muito comum, né? Às vezes os filhos cuidam dos pais que têm já Alzheimer ou têm um câncer ou têm uma doença crônica e abandonam a vida deles, né? Então assim, o cuidador precisa de cuidados também, porque eu sempre falo, se você não cuida de você, quem vai cuidar do seu ente, né? Quem vai dar conta disso? Então a Exatamente. gente precisa se olhar também. E você falou sobre essas blue zones, né? E uma coisa que é super importante nessas regiões é a alimentação, né? E não existe uma palavra forte, né? Mas o índice de obesidade nesses locais é muito pequeno, não é isso? Pois é, isso é muito interessante, né? Em Okinawa, por exemplo, no Japão, é uma cidade que está dentro das Blue Zones e você tem uma obrigatoriedade de ter uma nutricionista dentro das escolas. As crianças têm educação nutricional. E a nutrição, né, a alimentação da escola é baseada em alimentos de verdade. E os alunos, desde pequeno, aprendem a cozinhar, né? Então, hoje tem até uma disciplina, né, na Unicamp, que é de medicina culinária. Os médicos estão aprendendo a cozinhar. Porque quando você sabe cozinhar, você acaba produzindo alimentos melhores, saborosos, livre de excesso de gordura, de sal, de conservantes, que a gente sabe hoje, né, do malefício dos alimentos ultraprocessados, né, para a nossa saúde, tanto para câncer, né, quanto para doença cardiovascular e para obesidade, né? E quando você vai ver Okinawa, Japão é muito pobre em obesidade, todas essas outras regiões da Blue Zone também têm índices de obesidade bem baixos. E para você ver essa questão do alimento como é importante, né? Alguns alimentos, eu não vou citar eles ainda, porque eu não sei se isso já é uma norma, né? Mas alguns alimentos aí que estão na prateleira de vários supermercados ultraprocessados vão ser considerados em alguns países impróprios para consumo humano. Pois é. Um que a gente gosta de comer vendo televisão. Então, todo mundo vai saber o que eu estou falando. Então, é interessante como a alimentação, né, é super importante e aprender a cuidar da alimentação, né? Então, por exemplo, em Okinawa, ninguém usa as famosas canetinhas do emagrecimento. Lá é raro isso, né? Pois é, no Japão, assim como no Oriente, as canetas do emagrecimento não encontram espaço. Aqui no Brasil estão usando bastante, não estão? Então, a gente diz canetas do emagrecimento, né? Mas são medicamentos, né, que servem para tratar diabetes e obesidade, que é uma doença grave, é uma doença que eu diria que é endêmica, né, no mundo inteiro, tirando algumas ilhas, né?
que não, alguns lugares que você não encontra tanta obesidade, mas a gente tem usado muito, né, esses medicamentos e usado às vezes de forma inapropriada, nem sempre prescrita por médico. Hoje no Brasil tem quantas apresentações? Quantas apresentações? Não, quais são, quantos subtipos, digamos? Então, a gente tem uma medicação que foi pioneira, né, que é a liraglutida, que está quebrando patente e vai começar a ser distribuída no SUS, né? A gente tem dessas canetas que são os análogos do GLP-1, a gente tem a tirzepatida, que é o Mounjaro, que chegou e que ontem foi aprovado para a obesidade. Então, a gente tinha aprovação para diabetes e hoje a gente já tem aprovação para obesidade. E a gente tem a semaglutida, que é o Wegovy, né, para obesidade. Mas de medicamentos em geral para obesidade, nós temos 6 medicamentos aprovados em bula para obesidade, fora os que a gente usa, a gente chama off-label, né, sem aprovação diretamente para obesidade. E uma curiosidade, muita gente fala, vai chegar o Mounjaro no Brasil, porque as pessoas associam isso à potência do medicamento. São mais potentes essas novas apresentações ou tem mecanismos de ações diferentes, com um resultado melhor? Então, quando a gente vê liraglutida, que é a mais antiga que está no mercado, é disponível, semaglutida, que é o Wegovy, que é o nome comercial, que não tem quebra de patente, e a tirzepatida, que é o Mounjaro, a gente vê uma escalada de potência. Então, a tirzepatida é um duplo agonista e é mais potente de fato, né? Quando usar, e sempre é bom frisar, os estudos que mostram a melhor potência são com controle estrito de dieta e promoção de atividade física, promoção de vida saudável, né? Então, é importante a gente dizer isso, porque as pessoas acham que é simplesmente eu vou comprar a caneta, ou o meu amigo está usando, eu vou usar a caneta e eu vou emagrecer. O resultado, ele pode vir como emagrecimento, mas é um resultado limitado. Por quê? Porque os resultados que a gente espera e que a gente tem, né, o reporte, são resultados que foram feitos, obtidos em vigência de dieta e atividade física, de medidas de promoção de vida saudável. E você tem pessoas que não vão responder tão bem, ou que se adequam a um e não se adequam ao outro, e você vai ver também pessoas que perdem muito peso com aquela droga que não seria a mais potente, porque isso é individual. Então, é muito importante a gente ter em mente que cada indivíduo vai ter a sua droga de escolha. E mais importante do que como você vai perder peso é como você vai manter esse peso, né? O que você faz no processo de perda de peso, que eu falo, vamos aproveitar o processo. Aproveitar por quê? Porque que seja um momento que você está investindo numa medicação que não é barata, que ainda é bem um custo bem alto, mas que você use esse tempo da medicação para perder peso com saúde e, de fato, mudando o seu estilo de vida. Por quê? É alarmante saber que quando você ganha peso e perde peso, seu organismo ele institui medidas de reganho de peso. Essas medidas de reganho de peso, elas ficam ativas por até 7 anos. Então, é muito provável que uma pessoa que use uma medicação, principalmente por conta própria, ou simplesmente use uma medicação, perca peso e quando ela suspende a medicação, o que acontece? Ela volta a ganhar peso. Não é porque a medicação é ruim, simplesmente é porque durante o processo você não tomou providências para a manutenção do peso. E aí tem algumas providências que a gente já sabe por artigos científicos que são eficazes na perda e manutenção do peso. E a número 1 é a atividade física. E tem um número mágico, entre 200 e 300 minutos de atividade física moderada e intensa por semana. 200 e 300 vamos arredondar. 1h30, 3 vezes na semana. Ou 1 hora, 5 vezes na semana. E tem coisa mais difícil do que fazer alguém fazer atividade física. Isso é bem difícil. Quem não gosta, quem não tem tempo, quem tem uma vida difícil, corrida, é muito difícil você fazer a pessoa fazer atividade física, né? Quem nunca fez, né? Quem nunca fez. Isso é uma coisa que é importante, né?
porque eu não vejo, né? Pelo menos não é a memória que eu tenho de colégio, também não vejo nos colégios hoje em dia, ou faculdade, universidade, seja o que for, um incentivo tão grande à prática do exercício físico, né? Nós somos um país ainda que eu acho que tem um incentivo muito importante com relação ao conhecimento, né? Do ponto de vista de colégio, universidade, etc. Mas quando a gente compara com outros países, como você falou, o Japão, que tem em seção no currículo dele muita atividade física, ginástica, várias Educação modalidades, alimentar, várias né? modalidades que a gente não tem aqui, né? Então, como é que você vai, a pessoa que nunca fez, vai mudar para fazer, né? E o que que a gente vê? Infelizmente, a obesidade e os problemas associados à obesidade estão avançando muito nas crianças e nos adolescentes, né? A gente vê o uso do celular indiscriminado, muitas vezes para crianças e adolescentes. E isso tem levado ao aumento do ganho de peso e uma criança e um adolescente que tem excesso de peso tem uma má, faz, eu brinco que é o obesostato. Ele muda o obesostato na cabeça e ele tem uma tendência a sempre puxar o peso dele mais para cima, tá? Na vida adulta. Isso, inclusive, é uma das indicações de cirurgia bariátrica, tá? Porque quando você foi uma criança e um adolescente com excesso de peso, naquele crescimento, né, longitudinal, você também, com a influência do hormônio do crescimento, você cresce o número de células adiposas. Vai. E aí, para sempre, a pessoa vai ter dificuldade para controlar o peso. Então, uma luta que eu tenho na minha vida pessoal é colocar as minhas filhas para fazer atividade física. E isso, alimentação e atividade física é quase que um mantra, né? Durante as nossas atividades de lazer são pautadas em cima da atividade física. Vamos andar de bicicleta no Aterro do Flamengo, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Vamos andar de patins em casa. Vamos jogar vôlei. Então, faz parte da minha agenda, inclusive de lazer, atividade física, né? Eu coloco elas para fazer. Crianças e adolescentes deveriam fazer pelo menos de 5 a 6 dias de atividade física por semana. A recomendação é 200 a 300 minutos também para as crianças e adolescentes. E a intensidade disso, intensidade leve, moderada? Então, para criança e adolescente, a gente sempre prioriza atividades que envolvam grupos, né? Jogar vôlei, handebol, futebol, luta, natação. E a intensidade é intensidade meio que. A gente não fica com um reloginho vendo, né, a intensidade, frequência cardíaca. É a criança fazer um livre movimento e não tendo opção, né? Às vezes a criança tem uma. Ah, não tem quem leve, não tem quem busque. Uma opção é usar o videogame, aquele Just Dance, aqueles jogos que você usa o Uhum. corpo. Que pode fazer em casa, né? Se não Eu tiver. já vi, inclusive, o uso, né, desses videogames que você se movimenta em comunidade, em área de risco, né? As crianças que não podem, às vezes, sair de casa ou que o pai está trabalhando, a mãe o dia inteiro. Não é seguro a criança estar fora, né, numa área de risco, fazer isso dentro de casa, né? Mas, assim, isso tem que entrar na agenda, Ser né? um mantra, né? É um mantra. E me fala, e criança pode utilizar Monjaro, Ozempic, etc. Existe indicação para criança também? Então, tanto a liraglutida como a semaglutida e a tirzepatida, que são os análogos que a gente tem, que são essas drogas mais modernas, inclusive que chegam a resultados semelhantes à da cirurgia de redução do estômago, podem ser utilizadas em crianças também a partir de 12 anos, tá? Então, isso é bem isso eu desconheci completamente, mas isso é bem interessante. Eu acho que eu não sei no Brasil quais são os números, né? Se tem muita criança obesa, mas a América é uma incidência enorme de obesidade infantil, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem visto no Brasil também, né? Então, eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter com os nossos filhos, com os adolescentes, né? De bater nessa tecla, né? Que faz parte dos pilares da vida saudável, né? E você deu um dado para mim que eu também desconhecia a memória dos 7 anos de você ter a memória desse ganho de peso, né? Se teu peso, por exemplo, um indivíduo que tem 80 quilos e tá obeso e fez todo o script, fez Ozempic, ou fez exercício, fez dieta, fez o que for, perdeu peso, ele tem que ter 7 anos de manutenção para pensar em que, ó, No mínimo, o que que vou acontece? estabilizar. Vou te contar essa história, Leonove, bem direitinho. A gente tem 2 grandes estudos que mostraram isso. Esses estudos eles foram conduzidos com aquelas participantes daquele show The Biggest Loser,
Sim. né, na América. E aí, o que que viram? Pegaram os pesquisadores da Universidade da Califórnia, pegaram essas pessoas que participaram do programa e viram quanto de peso tinham perdido e acompanharam durante inicialmente 5 anos e depois mais 2 anos. E o que que eles viram? Que a pessoa que mais perder peso e que foi o vencedor, na verdade, foi o que mais reganhou peso depois do fim do programa. E a pessoa que tinha sido o perdedor foi o mais conseguiu manter o peso, né? Então, e eles estudaram o metabolismo e o cérebro, a atividade cerebral, e o que que foi, assim, dentre os mecanismos de reganho de peso. Então, a gente sabe que pelo menos por 7 anos ficam ativados, isso é assustador. Mas quando alguém vem perder peso, eu sempre falo assim, qual é o seu plano? A gente tem que botar um plano. E esse plano, ele tem que ir por etapas, porque você tem que pensar do processo durante e depois. Recentemente, uma amiga minha, agora, esse final de semana, conversando com, não, eu vou comprar Mojaro, vou usar 2 meses, vou perder aí uns 5, 6 quilos e depois eu consigo manter. Aí eu perguntei para ela, qual o seu plano? Por quê? Porque você tem um aumento da fome cerebral, é um dos mecanismos. Então, a cada quilo que você perde, você aumenta mais ou menos em 100 quilocalorias a fome cerebral. E você tem uma redução do metabolismo basal. Então, vamos imaginar que uma pessoa com 100 quilos, para se manter com 100 quilos, gaste 3.000 calorias. Conforme ela vai perdendo peso, ela vai chegar um clone seu peso e sua altura. Só que você vai gastar para se manter 1.800 calorias só para ficar respirando parado. E esse seu clone, que chegou a 100, 150 quilos, vamos botar, quando perdeu peso, ele precisa de 1.300 calorias para se manter. Só que ele tem um aumento da fome cerebral. Isso são apenas 2 mecanismos que levam ao reganho de peso. Então, a manutenção com a droga, as drogas para excesso de peso, as canetas emagrecedoras, elas deveriam ser mantidas. Talvez não na dose máxima, mas numa dose intermediária, né? Associada às outras medidas. Então, assim, a atividade física, o automonitoramento do peso, estabelecer um peso máximo, assim, tolerável. Então, eu cheguei nos meus 60 quilos. Se eu chegar a 62 quilos, eu liguei o alerta vermelho e vou tomar providências. Então, essa coisa de que, eu tenho medo de me pesar. O ideal é se pesar todo dia, ou pelo menos 1, 2 vezes na semana. Estabelecer os dias de pesagem. Por quê? Porque isso faz você tomar medidas e noção da onde você está. Se você ganhou peso, você vai tomar medidas para reduzir o peso. E a atividade física é um dos principais, né? Esse fazer 200 a 300 minutos de atividade física é muito importante, mas é muito difícil a adesão, né? Então eu sempre começo assim, faz uma caminhada. A caminhada é um exercício ruim para perder peso e manter peso, mas é um começo. É assim, aquele, né? É o start. É o start. Depois da caminhada, não, eu gosto de fazer natação. Eu sempre pergunto do que você gosta. Eu não gosto de nada. Então atividade física é igual a remédio, né? E aí, dentro desse panorama, a gente tem as atividades físicas com tecnologia, né? Que a gente até estava conversando. Então, a gente tem algumas modalidades de atividade física que você pode, por exemplo, a eletroestimulação muscular, que você usa atividade ativa, você faz o exercício acoplado a eletrodos que não te dão choque, mas que estimulam a contração através de um estímulo elétrico, e você contrai 330 músculos em 20 a 30 minutos de treino ao mesmo tempo. E isso equivale a 1 hora e meia de musculação pesada. E quando você vai ver, a gente tem um pool, uma série de artigos científicos mostrando segurança e eficácia, assim. A gente tem artigos mostrando que 1 vez na semana, você em 4 semanas, né, em 1 mês, você já tem ganho de massa muscular fazendo 1 vez na semana. Né? 2 vezes na semana equivaleria a 3 horas de musculação pesada. Então, a gente tem que encontrar artifícios. Eu gosto de jogar, de fazer taekwondo, eu gosto de jogar futebol. Futebol é meio perigoso, é um esporte altamente assim, sujeito a traumas, entorses, lesões, né? Então, é um esporte mais violento, mas às vezes é o que te dá prazer.
né? O que também, às vezes, perto de casa, tem um campinho, etc, né? Tem um acesso, né? Esporte também tem isso, né? Onde você consegue ir. E o esporte, a atividade física, tem uma outra questão muito bacana, que combate uma outra epidemia que é a ansiedade e transtorno mental, né? A gente hoje vê as pessoas muito estressadas. O estresse aumenta o cortisol, causam Que aumenta a fome e que aí vai. aumenta a fome, que aumenta a deposição de gordura dentro da barriga, então que piora o sono, e aí é um ciclo que eu chamo do ciclo vicioso, né? O esporte, ele faz a gente entrar num ciclo virtuoso, né? E quando o músculo em contração, ele produz hormônios, aliás, o músculo hoje é considerado um órgão endócrino, e tem descritos mais de 30 hormônios produzidos pelo músculo, dentre os quais hormônios que vão no cérebro e fazem uma faxina cerebral. Então a gente vê que tem estudo mostrando que na doença de Alzheimer, né, que é a demência de Alzheimer, a atividade física é capaz de reverter danos cerebrais vistos pelaquela ressonância dinâmica. Então, a gente consegue, com o exercício físico, com a produção de moléculas do músculo, essas moléculas elas vão no cérebro e fazem essa faxina cerebral. A gente também vê, por exemplo, que na doença de Parkinson, né, que é uma doença do movimento, a única intervenção que bloqueia a progressão do Parkinson, não só trata sintoma, é o exercício físico. Ele bloqueia a progressão de doença. Não existe remédio ainda que faça isso. Então, por exemplo, como você relatou agora anteriormente, a eletroestimulação é uma alternativa super interessante Super. para essa população que Você tem vê dificuldade de fazer exercício na academia, etc. que precisa de uma atenção especial, né? Que às vezes não pode, não tem assim, a habilidade de estar num equipamento, de pegar peso pesado, mas você consegue ter uma atenção individualizada, porque é um exercício que é feito com um professor exclusivo, né? E aí também tem artigo de eletroestimulação e Parkinson, tá? Que mostra, né, melhora, diminuição de progressão de doença, melhora do equilíbrio. Então, assim, é muito interessante você ver esses aspectos, né? E o músculo em movimento, ele também produz hormônios que diminuem a gordura de dentro da barriga. Que a gente sabe que essa gordura de dentro da barriga, a gordura visceral, está diretamente associada com risco de doença cardíaca, de infarto, de derrame, de câncer, de diabetes, né? Então, eu acho super interessante a gente ter esse conhecimento, né? Essa relação que a gente sempre fala assim da músculo e menopausa e andropausa, né? Tem uma relação, acho que bem próxima uma coisa da outra, né? Sim. Então, é muito legal você tocar nesse assunto, Iliana, porque hoje a gente vê as pessoas muito preocupadas com o envelhecimento saudável. Algumas recorrem, inclusive, ao uso de reposição hormonal. A gente tem reposição hormonal que é legal, vamos dizer assim, que tem estudo. A gente tem as reposições hormonais que são usadas inapropriadamente, de uma forma excessiva, que não são bacana. Mas se tem algo que não há dúvida, é que a partir dos 35 anos a gente começa progressivamente a perder massa muscular. Com 50 anos, isso se intensifica. Com a menopausa, com a andropausa, a gente também ainda intensifica mais ainda, né? Então, quando a gente precisa repor os hormônios nessas faixas etárias, isso melhora, mas a atividade física melhora muito mais. E a atividade física, ela reverte esses danos causados pela menopausa e pela andropausa, inclusive em pessoas, por exemplo, que tiveram câncer de mama ou câncer de próstata. E não só não podem repor os hormônios, como tem um bloqueio hormonal. Esse bloqueio hormonal, tanto no câncer de mama, de endométrio, de útero, como no câncer de próstata, eles são devastadores, porque eles causam uma perda rápida de número de músculo, né, qualidade, da quantidade de músculo e da qualidade do músculo. E aí a gente vê outros problemas, falta de equilíbrio, falta de força, falta de assim, ânimo para fazer as coisas mínimas da vida, né? Aquelas atividades do dia a dia. Risco de queda, de quebrar um osso,
né, perda até de morte, né? Então, assim, nesse cenário, o exercício físico, seja eletroestimulação, musculação, pilates, mas o exercício físico resistido. Às vezes eu vejo assim, não, porque eu só corro. A corrida é maravilhosa. Eu também corro, adoro correr. Só que a corrida leva a uma perda de massa muscular. Então, nesse cenário, a gente tem que fazer exercício de força. É tipo remédio, né? Você não Uhum. gosta, mas tem que fazer. E se for o Pilates, um Pilates bem feito, eletroestimulação, musculação, a gente tá. Até ginástica localizada, a gente tá bem servido, assim, né? A gente tem que botar o músculo para contrair e se manter contraído, né? Isso. E também a gente falou sobre quantidade de músculo e qualidade do músculo, né? Então é bacana a gente pensar que às vezes tem gente que a gente olha assim, a pessoa é meio sedentária, tá até fora do peso, mas é aparentemente musculoso, né? Fala, nossa, mas aquela pessoa tem uma panturrilha assim moldada, uma perna moldada. Então essas pessoas têm uma outra doença que chama a infiltração de gordura pelo músculo. E no idoso, isso acontece também. Às vezes a pessoa não parece que tem tão baixa massa muscular, mas é fraco. Por quê? Porque com o envelhecimento existe a mioesteatose, que é o acúmulo de gordura dentro do músculo, e esse músculo ele perde função, ele fica fraco e ele deixa de produzir esses hormônios que são importantes, inclusive para a saúde mental. Eu vou fazer uma pergunta para você que às vezes as pessoas vão ficar com curiosidade, como eu tive agora. Essa mioesteatose, né, que é o acúmulo de gordura no músculo, músculo gorduroso, vamos falar entremeado de gordura. E todo mundo fala com a gordura no fígado, né? Porque tem Isso. relação com obesidade, enfim, tem vários exames que faz para. Tem relação um com o outro ou não? Tem relação com o outro. É muito bacana a gente ver que a gordura ela está infiltrada no fígado, ela pode estar infiltrada no pâncreas, que é a fábrica da insulina, e isso é um dos mecanismos do diabetes, nesse excesso de gordura dentro da barriga. E a gordura ela está infiltrada no músculo e ela está infiltrada na língua. Paciente, isso é uma curiosidade assim que eu acho fantástica. Pacientes que se sujeitaram, né, à cirurgia bariátrica e perdem peso, eles mudam o paladar. Então, eu sempre falo isso para o paciente. No primeiro mês pós-cirurgia, ele perde em torno de 10 a 12 quilos em um mês. E eu sempre falo, olha, prove os alimentos sem acréscimo de sal e açúcar. Por quê? Você pode temperar com manjericão, alecrim, sal, alho, cebola, temperos naturais, mas use o mínimo de sal e não use açúcar. Por quê? Porque a língua, ela também tem gordura que cobre a papila gustativa. E quando você emagrece, você perde essa gordura e a papila gustativa que estava lá afogada em gordura, ela fica disponível. Então você não precisa mais do realce do sabor que você obtém normalmente com acréscimo de gordura, sal e açúcar. Então o paciente, eu não gosto de morango, a não ser que seja morango com leite condensado. Pós-cirurgia, ele sente o gosto verdadeiro do morango e passa a gostar. Então eu falo, olha, finge que você é um bebezinho, que você vai voltar a comer as coisas o mais natural possível, como se fosse na introdução alimentar, e sinta o gosto dos alimentos, porque isso vai mudar. E com o músculo isso acontece. E é muito legal a gente ver que com o uso dessas medicações, a mídia começou a divulgar o uso do Ozempic, da semaglutida, faz perder músculo. As pessoas perdem músculo. O que foi visto numa subanálise dos estudos, tanto com a tirzepatida, que é o Mounjaro, como com a semaglutida, que é o Wegovy ou o Ozempic, a gente tem uma redução da quantidade de músculo, do volume do músculo, mas não na verdade, a gente tem uma redução da gordura intramuscular. Foi feita biópsia dessas pessoas e foi verificado que o que diminuía, na verdade, era o volume de músculo de gordura dentro do músculo e não da função muscular, porque você tem melhora da função muscular. E você tocou num ponto que quando se faz uma bioimpedância dessa pessoa que tem um músculo infiltrado com gordura, ela vem normal? Não, ela pode dar um aumento de massa muscular, mas aí você tem que ter aquele olhar crítico. Mas pode dar aumento muscular. Pode dar aumento muscular. E aí, quando você faz
quando você faz o acompanhamento, você tem que ter noção de que está perdendo massa muscular, mas pode ser que não esteja perdendo massa muscular, né? Que esteja, na verdade, perdendo gordura de dentro do músculo. Isso é muito. Olha só, isso que ela tá falando é tão interessante pra mim, mas eu vou perguntar de novo uma coisa pra ela que ela me falou, que isso não sai da minha cabeça. Quando você perde peso, aquele das 100 calorias. Fala isso de Isso. novo, porque isso pra mim, esse número tá na minha cabeça agora. Isso aí é angustiante a É gente saber. Às angustiante. vezes eu nem falo na consulta para a pessoa não ficar desesperada aí. E eu que me peço, eu me peço todo dia, tá, de manhã. Pois Eu é. me peço todo dia e quando eu vejo a balança diferente, eu fico estressado, fico Então, uma preocupado. coisa, eu sempre falo, ó, se você for se pesar todo dia, lembre que grandes mudanças de peso de um dia para o outro são de água, não há dúvida. Você, para perder em uma semana meio quilo, tem que reduzir 500 calorias por dia. Ou para ganhar meio quilo, você tem que aumentar em 3.500 calorias o consumo daquela semana. Para engordar 1 quilo de gordura, você tem que aumentar em uma semana 7.000 calorias Semanal. na semana. Então, de um dia para o outro, você consumir 7.000 calorias a mais é muito, né? Então, raramente a gente de um dia para o outro engorda 1 quilo, ou num final de semana engorda 2 quilos, né? 1 quilo. Meu marido, essa semana, engordei 2 quilos no final de semana. Eu, calma. Às vezes é um pouco de bebida alcoólica, é comida que a gente comeu fora, no restaurante, Como é mais o nome dele? salgado. Guilherme. Guilherme, essa é a minha angústia também, tá? Passo o final de semana e olho 3 quilos na balança, 2 quilos, eu fico Mas estressadíssimo. aí 2 dias depois já passou, né? Então, a cada quilo que você perde, você aumenta a fome cerebral em 100 quilocalorias. E você diminui o metabolismo basal em 100 quilocalorias. Lembrando que quando você está, vamos supor, com 150 quilos, o seu metabolismo para manter 150 quilos é em torno de 2.200, 2.500 calorias. Então, você vai diminuindo aquilo. E quando você chega no mesmo peso que um companheiro seu da mesma altura, do mesmo peso, que nunca ganhou peso, você vai ter um metabolismo que consome menos energia. E isso se mantém por anos. Pelos esses 7 anos, em teoria. Pelo menos 7 anos. A gente não Então, sabe em 10 anos, então em em 12 teoria, anos. eu tendo a acumular 200, porque aumenta em 100 É, e diminui em 100 isso, a cada quilo. a cada Então, quilo, hein? quanto mais você tem que perder, mais difícil é manter o peso e maior o desafio. Então, por isso que quando me perguntam assim, a cirurgia bariátrica, ela vai sumir? Ninguém vai mais querer fazer? Não. Porque a cirurgia bariátrica, o que você gasta em um ano desses medicamentos injetáveis, você faz uma cirurgia bariátrica, que dura a vida inteira. E a manutenção do peso fica muito mais fácil, porque as alterações que você tem hormonais e mecânicas na cirurgia bariátrica, você consegue manter o peso com mais facilidade e você sente menos fome ao longo dos anos. Então, vai ter espaço para tudo. Tem que ver o que se enquadra melhor para aquele indivíduo. E nesse quesito você falou da diminuição do metabolismo em 100 calorias quando você vai perdendo peso. O tratamento da sarcopenia é uma alternativa para isso, né? Porque quanto mais músculo, você vai querendo gastar mais, correto? Pois é, na verdade, quando toda perda de peso implica em perda de massa magra, tá? Então, logo no início do tratamento, é importante saber onde a pessoa está. Porque hoje a gente tem o obeso, simplesmente a pessoa que tem excesso de gordura, mas que é ativo e que tem um excesso de massa muscular e que vai perder gordura e massa muscular e vai chegar na faixa da normalidade. E a gente tem obeso sarcopênico. Esse é o pior cenário, que é a pessoa que já fez muitas idas e vindas de peso, que é extremamente sedentário. Então, ela tem um excesso de gordura e uma baixa massa muscular. Eu falo que é aquela pessoa que não consegue carregar o seu peso por aí. Então, quando você perde gordura e perde massa muscular, você está num cenário muito perigoso, de risco de vida mesmo, né? Muito ruim para a saúde. Então, uma alternativa para você manter o seu peso é investir em atividade física. Não tem jeito. A gente tem que. É quase como um mantra, mudança do estilo de vida. E aí entra um outro aspecto da sarcopenia, que é o consumo de álcool.
né? O álcool é extremamente deletério para o músculo. O consumo de álcool está associado a câncer, está associado a perda de massa muscular ou uma dificuldade de ganhar massa muscular. E a gente vê que o álcool é algo que é socialmente aceito e às vezes desejado. Né? Às vezes você está ali naquele círculo de não, mas eu vou ter que tomar um vinho, porque eu estou com os meus amigos que tomam vinho, eu vou ter que tomar uma cerveja. O programa dos amigos é sair para beber, né? É sair para tomar uma caipa, um drink. E aí eu falo, mude de amigos. E ainda é interessante que você tocou num ponto que existe também grupos de pessoas que fazem exercício para poder beber. Pois é. Não é isso? Ah, vamos É. dar uma corrida que depois a gente pode tomar um chopp. Tá pago. Tá pago, isso. Tá pago, né? Então, tudo que você ganhou naquele exercício, vai consumir lá com álcool. Vai consumir com álcool, né? O legal é a gente destacar que, por exemplo, a semaglutida, que é o Wegovy ou o Ozempic, é uma droga que está sendo estudada, inclusive, para alcoolismo. Tem estudo em andamento, né? E o consumo de álcool é bastante reduzido com o uso dessas medicações. E eu converso isso abertamente com os pacientes na consulta, né? Do limite. Essa semana ontem, atendi um paciente que falou, eu perguntei qual a média que você consome de... Ah, não, eu só bebo sexta, sábado e domingo. Qual a média por ocasião? 10 cervejas. Pelo menos 10 cervejas. Agora eu estou consumindo 6. Então é importante a gente notar que 2 doses de álcool, 2 long necks, ou 2 chopes, ou 2 latinhas, ou 2 doses de destilado, já são dose tóxica para o fígado, já causam inflamação hepática e deposição de gordura no fígado, né? Então essa é uma dose 5 vezes a dose tóxica consumida 3 vezes na semana, que é 30% da semana. É muito. Né? Isso leva a ganho de peso, a vários danos, né, à nossa saúde. Então é algo que a gente tem que destacar. E isso é um problema tão grande, né? Porque como você falou, uma droga, vou chamar de droga, né? Que é socialmente aceita, né? E isso é muito ruim, né? E que em algumas ocasiões é até bacana, né, você consumir, né, desejar, vou estar incluído no grupo, né. Então, eu tenho uma história de um paciente que perdeu 105 quilos sem cirurgia bariátrica há 8 anos, ele mantém esses menos, 8 anos, menos 105 quilos, ele usou, você vê esse medicamento que hoje é menos potente, que é a liraglutida, né, que está quebrando patente, mas não é só o uso da medicação. Dentro do contexto, a gente identificou que ele tinha uma baixa produção de testosterona pela obesidade, a gente repôs testosterona, ele recuperou a produção de testosterona, ele começou a praticar atividade física, natação, ele reviu a alimentação dele só fazendo... Ele não foi nutricionista, ele fez o prato saudável, ele aprendeu a fazer um prato de comida saudável. E ele falou, Mariana, eu não abro mão de beber vinho uma vez na semana. Eu tenho uma confraria de vinhos, eu faço parte, quarta-feira, a gente degusta vinhos. Então, eu combinei com ele que esse seria o dia do luxo dele. Ele seria, na quarta-feira, ele tomaria as taças de vinho dele, comeria ali o que tinha de petisco, e ele emagreceu em 1 ano e meio 105 quilos, tomando vinho uma vez na semana. Porque é isso. Como é que você vai chegar lá? Como é que você vai manter o peso? Não tem como fazer dieta o tempo inteiro. Né? Então a gente tem que ver uma forma. Ah, não, porque eu vou malhar 3 horas por dia, eu vou malhar 2 vezes no dia. Você vai manter isso daqui a 10 anos, 20 anos? Você tem que, né? Tem que ter um plano. Você vai ficar sem beber vinho, vou cortar tudo que te dá prazer, a pessoa se taca do meu consultório lá embaixo, né? Acabou. Então tem que ter prazer. Mariana, nosso tempo aqui está estourando, mas eu vou fazer. Tu tá super interessante nossa conversa, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta. Ao longo dos anos, a gente comentou a respeito desse declínio do metabolismo, né, com a idade, né? Existe um número, um percentual que é esperado de ganho de peso, assim, que seja correto? Por exemplo, Ganho de peso? de ganho de peso. Olha, eu cheguei nos meus 50 anos, 40 anos, né? Sempre mantive durante 10 anos 72 quilos, mas agora eu estou notando que todo ano aumenta 300 gramas, 500 gramas. Existe uma projeção disso? Ou o mais saudável seria a manutenção disso a longo prazo ou até perda, né? Porque a gente tem perda de massa óssea, muscular, tem vários aspectos relacionados a isso. Essa é uma pergunta muito interessante. A gente já viu que a cada 10 anos
Se a gente come a mesma quantidade de comida, a gente ganha entre 1 e 2 quilos por década, a partir dos 20 anos, tá? Então, a cada 10 anos, a gente ganha em torno de 1 a 2 quilos por década se a gente comer a mesma coisa, né? Então, dentro desses, assim, o que faz a gente evitar, como a gente pode evitar, né, ganhar peso? Então, a primeira coisa é fazer uma poupança de massa muscular. Eu falo que eu invisto em previdência e em massa muscular, né? Assim, eu preciso, eu pago o meu personal, eu faço a minha atividade porque eu quero fazer essa poupança de massa muscular, né? Uma outra estratégia é fazer uma alimentação plant-based, que a gente chama, baseada em comida de verdade, legumes, verduras, frutas, zero ultraprocessado, né? Os alimentos industrializados são muito ruins para a nossa saúde. Evitar o álcool, né? Então, assim, o ideal era álcool zero, mas não sendo evitável, 1, 2 vezes na semana dentro desses limites de 2 doses por ocasião, né? E dormir bem, controlar o estresse, né? São coisas que têm uma religiosidade, isso ajuda na questão emocional, de ansiedade, do estresse. Isso evitaria esse ganho de peso, né? Ruim, vamos dizer assim. Conversei aqui com a Mariana Farage, foi uma conversa super interessante. Falou de uma coisa que é super interessante, a gente envelhecer bem, ser saudável, né? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz pergunta aqui no Instagram, vai estar o Instagram dela também. Quem tiver dúvidas, marca com ela também uma consulta, tira essas dúvidas, porque o melhor é o que ela falou aqui agora. Uma poupança de vida, poupança muscular para você chegar nos seus 60, 70, 80 anos uma pessoa ativa. Muito obrigado, Mariana. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui.